E aí pessoal, tudo bem? Nessa série de vídeos para iniciantes que eu tenho feito, em função do pedido aí do pessoal, né, no canal, muitos perguntando a respeito do torno, né, das dificuldades que a gente acabou tendo quando começou a utilizar, visto que é um canal hobby, né, e a gente usa para hobby. Então não é uma atividade profissional e a gente tem que estar estudando o tempo todo. Então eu resolvi fazer esses vídeos para poder mostrar para o pessoal, baseado nas dificuldades que eu tive, como que você se sai bem dessas situações, né? Então a primeira delas realmente é estudar. A segunda é realmente você conseguir encontrar informação útil, né, e correta na própria internet. Enfim, hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre os anéis graduados, ou seja, o que essas escalas indicam em relação ao deslocamento dos carros quando eu aciono o manípulo. Tá? Então eu preciso fazer aí um cálculo e a gente vai verificar como é que funciona isso. Vamos ver? Pois bem, pessoal, no anel graduado nós temos vários traços, né? Cada traço desse equivale a uma distância em deslocamento. Nesse caso em específico, a escala está aqui no próprio anel, onde ele consta que cada traço, a distância entre um traço e outro, na verdade, em termos de deslocamento, equivale a 0,025 milímetros. Ou, no caso de polegada, 0,001 polegada. Mas nós vamos trabalhar só em milímetros, que é o sistema métrico que a gente utiliza aqui no Brasil. Então vejam, esse anel graduado, ele tem, na verdade, 4 conjuntos de 10 traços. Então, o primeiro conjunto vai de 0 a 10, o segundo de 10 a 20, o terceiro de 20 a 30 e o quarto conjunto de 30 a 0 novamente. Então, na verdade, está dividido em 4 etapas, né, em que, à medida que se desloca o carro, nós vamos contando o número de traços, de modo a fazer a multiplicação pelo fator de escala aqui do anel graduado. Então vamos ver como é que funciona. Nesse conjunto aqui existe um paquímetro que eu fixei precariamente com ímãs e essa estrutura permite que a gente possa aferir todo o conjunto com relação ao deslocamento, ok? Então aqui no paquímetro nós vamos ver o deslocamento, é um paquímetro centesimal, ok? Aliás, desculpe, é um paquímetro milesimal. Esse conjunto, pessoal, permite que a gente possa acompanhar o deslocamento do carro à medida que for girando o anel, ok? Então, repare que sempre quando vai haver um deslocamento, o manípulo aqui fica mais pesado um pouco. E à medida que vai se tentando girar, a gente vê que vai provendo o deslocamento. Nesse ponto em específico, eu giro novamente o anel graduado, vejo que ele gira para qualquer lado, né? A gente gira o anel graduado para zerar na escala, ok? Então eu vou zerar aqui porque teve um pequeno deslocamento. Então o que ocorre? Cada traço que vai indicando aqui no anel equivale ao deslocamento da escala. Então vamos dar uma olhadinha. Vamos parar no primeiro traço. E lá ele deveria indicar 0,025. Ele está indicando 0,020. É uma pequena diferença. E aí existem 1000 coisas que podem gerar isso. Muito provavelmente é o fato de que esse conjunto tem uma pequena folga ou alguma variação de rigidez que não permite realmente que ele meça com maior precisão, né? Mas nós vamos fazer um deslocamento maior e a gente vai poder acompanhar o resultado no paquímetro. A ideia é que a gente faça um deslocamento de 1 milímetro, ou seja, nós vamos deslocar esse conjunto 4 vezes. Então nós vamos passar por todas as escalas. Então, se girarmos aqui até a escala 10, ele tem que marcar 0,25. E ele está marcando 0,245, está bem próximo do esperado, né?
O próximo conjunto de 10 marcações tem que nos mostrar algo em torno de 0,50. Então, girando aqui, ele está deslocando, está lá, 0,50 certinho, tá? Então, está batendo aí a graduação. A próxima, 750, ou seja, 0,75, né? Os próximos 10 vão resultar em 0,75. E está lá, 0,755. E por fim, ao zerarmos o anel graduado novamente, ou seja, de 30 para 0, ele deve marcar 1 milímetro. Então vejam que marcou exatamente 1 milímetro. Passamos um pouquinho aqui da escala. Aqui seria o ponto aproximado. Então, basicamente, os cálculos que se fazem são esses. Ou seja, eu pego a escala do anel graduado e vou multiplicar pelo número de traços em que ocorre o deslocamento. Ou, no caso, se eu tenho uma medida para ser cumprida, ou seja, eu quero avançar a ferramenta a 1 milímetro, eu vou ter que girar esse conjunto 4 vezes, no sentido de que eu marque o 0 e vou girando até que zere novamente. Basicamente, o 0 indica que houve uma volta completa nesse conjunto, né? Então, quando eu saio do 0 e volto a 0 novamente, indica que houve uma volta completa. Essa volta completa indica que o carro deslocou 1 milímetro. Então, se eu preciso deslocar 2 milímetros, eu tenho que girar esse conjunto 2 vezes, e assim por diante. Pois bem, pessoal, nós vimos então os ajustes, né, feitos usando o anel graduado, né, e na verdade o que há de interessante lá é que a escala, né, ela já estava presente aqui, né, então esse aqui é um desenho uma vista explodida, né, de um conjunto de carro transversal, e lá parecida lá com o nosso torno, né? E vocês lembram que aqui em cima no anel havia a indicação de escala. E de onde vem essa numeração, na verdade, né? Ela vem justamente do passo desse eixo aqui, que é o eixo, né? Que é o fuso, na verdade, que desloca esse carro. Então, todos os carros possuem eixos, né? Que ao serem girados, fazem com que ocorra o deslocamento. Então, aquela escala é decorrente do número de passos necessários para se dar uma volta nesse eixo. É um cálculo, né, que é feito para isso, mas no nosso caso não foi necessário porque a escala já estava impressa lá no anel, né? Então, ela é desnecessário. Basta que a gente aprenda a utilizar a escala na interpretação das divisões, né? Nós temos vários tipos de anéis, né? Então aqui, por exemplo, um anel duplo, na verdade, né? Que tem 2 escalas, né? E isso vai acontecer dependendo do tipo de torno que você tenha, do fabricante, né? Aqui, por exemplo, ó, já tem uma inscrição aqui, o número de divisões é igual a 0,02 milímetros. Então, cada divisão dessa tem 0,02 milímetros, né? E essa aqui já muda, por exemplo, a escala aqui é em polegadas, então 0,001 polegada, né? Então, cada subdivisão dessa equivale a um deslocamento de 0,001 polegada, né? Aqui um outro exemplo, né, de anel graduado, né? E vocês reparem que isso muda de equipamento para equipamento, né? Depende do fabricante, depende do tipo de deslocamento, né? Aqui uma outra coisa bastante interessante são os kits de leitura digital. Você pode adquirir, né, no mercado, e ele substitui o anel graduado, que dá uma indicação através das escalas, como a gente viu, e aqui a indicação é eletrônica, ou seja, já são números
que surgem direto no display, não precisa fazer conta nenhuma, ele já dá o deslocamento em milímetro ou em polegada, conforme você definir aqui. Então você pode instalar isso também lá no seu torno. Claro que é um produto que não tem no mercado nacional, né? Ou pelo menos se tem eu não conheço. Isso aqui é um produto importado, né? Mas existem ainda, para aqueles que se aventuram a fazer modificações no torno, né? Também a instalação de um paquímetro aqui, na verdade, né? Como esse caso, por exemplo. E ele faz o registro do deslocamento do carro também, da maneira como nós simulamos lá, né? Então é uma possibilidade hoje de se fazer também. Aqui uma combinação dos dois casos, né? É utilizado um paquímetro para indicação do deslocamento do carro longitudinal e também aqui no contraponto, né? No mangote aqui, ele também dá o deslocamento que indica a profundidade de deslocamento, né? E nesse torno em específico, ele já vem de fábrica com um leitor aqui digital, né? Provavelmente destelado aqui também já tenha um outro igual a esse, né? Então aqui também uma adaptação feita pelo usuário. Então são alguns exemplos aí onde estão presentes os anéis graduados, né? E os dispositivos, no caso esses dispositivos são chamados de DRO. Então eles são utilizados para uma indicação eletrônica aí já do deslocamento. Pois bem, pessoal, então é isso. Espero que não tenha ficado muito confuso. E se você tiver alguma dúvida a mais, alguma dúvida extra, se tiver alguma sugestão também de outros vídeos, outras abordagens, deixa aí nos comentários. Eu sempre leio todos os comentários e respondo todos os comentários de dúvidas, tá? Então fica à vontade para colocar aí a sua ideia e sua dúvida que a gente conversa e a gente responde, ok? Se você não for inscrito, inscreva-se no canal, vai ser bacana tê-lo aqui conosco. E também siga-nos no Instagram, @oficinaterapia, com 2 Fs, e lá tem um conteúdo diário bastante bacana também. Então é isso. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.